Vamos agora para a palavra do Senhor, muito importante. Hoje seremos breve, que o Senhor nos conduza. Vamos orar mais uma vez? É bom orar, né? É bom, né? Ainda mais quando nós colocamos tudo o que acontece no culto diante do Senhor, para que a vontade dele seja feita e não a nossa, para que o Espírito Santo conduza. O Senhor tem toda a liberdade, Espírito Santo, aqui nesse lugar. Usa a minha vida como instrumento em tuas mãos. Flua, que tudo que eu falar venha do Senhor. Não venha nada de mim, mas tudo do Senhor. Pai, prepara cada coração para que receba a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, já estamos final do ano já está chegando, né? Acabando o ano, né? E quem aqui já tem planejado alguma coisa? Já está pensando em alguma coisa para o ano que vem, né? Muitos já começam olha, ano que vem vou fazer isso, vou começar aquilo, vou mudar, vou me posicionar de uma forma diferente. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que muitos já estão pensando assim, dessa forma. E eu quero trazer uma palavra hoje, justamente pensando no ano que vem. Porque dependendo do posicionamento que a gente tomar hoje, influenciará no próximo ano. Então, vamos pensar sobre essa palavra e refletir sobre essa palavra hoje. Porque ela pode mudar e ela vai mudar. Vocês estão ouvindo? Vai mudar o nosso próximo ano. Porque a palavra do Senhor, quando ela entra em nossos corações e nós permitimos com que o Senhor transforme as nossas vidas, há uma mudança clara em todas as áreas da nossa vida. Há uma mudança do nosso comportamento, há uma mudança do nosso posicionamento. Então, quando há uma mudança, e nós permitimos que o Espírito Santo ele trabalhe em nós, essa mudança ela é constante. Então, se hoje nós nos posicionarmos e dissermos ao Senhor, Senhor, eu estou pensando no ano que vem, mas eu quero me posicionar hoje, porque eu sei que essa mudança será constante. Então não vamos nos preocupar com o ano que vem, com o ano que está chegando. Porque naturalmente nós faremos coisas novas. Naturalmente vamos agir de uma forma diferente. Não precisamos nos martirizar. Senhor, eu quero começar a academia e ter um corpo saudável, forte. Ano que vem eu vou começar. Ano que vem eu vou melhorar a minha alimentação. Ano que vem. E passa ano após ano e nada muda. Ano após ano. E no máximo, eu falo por mim. Às vezes eu começo e não termino. Mas por que não começar hoje? Porque a gente viver nessa inconstância, a gente engana nós mesmos. Então, quem é a pessoa mais preocupada com nós mesmos? Mas por mais que a nossa mãe
ou o nosso pai goste de nós, nos ame, mas nós que devemos nos preocupar, devemos ser os maiores interessados em ter essa mudança, em viver essa mudança. Então, por que não começar hoje? Então, que hoje seja um dia para que a gente venha refletir no nosso comportamento, nas coisas que temos feito, de que forma temos agido no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, de que forma temos nos posicionado, para que naturalmente o Senhor transforme e faça essa mudança ser constante na nossa vida, e o ano que vem com certeza será algo novo. Eu quero que todos, quem tiver, abra a Bíblia no capítulo 13 de Mateus, a parábola do semeador. Nós falamos agora há pouco sobre semear na casa de Deus, né? E vamos dar continuidade, mas hoje, agora um pouco diferente. Jesus, no capítulo 13, nós vamos ver aqui que ele falava através de parábolas. E eu quero ler aqui o capítulo 13, vamos ler aqui rapidamente. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta, que é a parábola do semeador. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Amém? Amém. Aqui o Senhor Jesus, ele estava ali, próximo ao mar. E muitos se aproximaram dele. Então, como muitos se aproximaram, ele subiu no barco para poder ter ali uma visão de todos e poder ensinar a todos que ali estavam através de parábolas. E o que seria ensinar através de parábola? O que seria uma parábola? E por que Jesus falava em parábolas? Primeiro, por que Jesus falava em parábolas? Em Isaías tinha uma profecia. E primeiro, Jesus falou ao povo para cumprir uma profecia. Então ali, primeiro, Jesus, ele cumpriu uma profecia. Para quem quiser ler, está em Isaías, capítulo 6, versículo do 9 ao 10. Tá? Então, primeiro, para cumprir uma profecia. Segundo, era uma figura de linguagem. Era uma forma, era para facilitar ali o entendimento a todos que estavam ali. Então ele falava através de uma figura de linguagem para que todos ali pudessem entender melhor.
Porque a maioria que ali estavam não entendiam, não compreendiam a palavra. Porque a própria palavra em Isaías, o próprio profeta Isaías falou a respeito disso. E se cumpriu naquele momento a promessa, aquilo que Isaías, o profeta Isaías havia falado. Então, essa figura de linguagem, o Senhor colocava ali situações parecidas, assim como nós acabamos de ler. Então eu quero que nós venhamos refletir sobre cada fase, cada parte que o Senhor falou. A primeira, ali o fazendeiro estava, eu fiquei imaginando, o fazendeiro carregando aquelas sementes, mas antes disso, há um preparo da terra. Você não joga a semente em qualquer lugar. Há um preparo da terra. A terra que é compacta, por mais que você jogue ali a semente, eu acredito que ela não vá ali germinar e crescer. Porque dependendo de tão compacto que tiver a terra, ela não vai. É necessário que haja ali que mexa na terra, para que a terra venha a ficar ali mais fofa, que os nutrientes entrem. Há a necessidade de uma profundidade para que a semente seja jogada, para que ali ela venha a crescer. Então eu fiquei imaginando depois desse preparo, depois o fazendeiro, o servo indo ali plantar, jogar as sementes. E ele ali no caminho, indo ao campo, algumas sementes caindo. É a primeira parte. E ali, as sementes caírem, as aves vêm e comem aquelas sementes. Na verdade, a palavra que é utilizada é devoram. Devoram. É algo mais forte do que simplesmente eu estou comendo. Eles estão ali se alimentando. Não, devoram. E nesse caso, quem representa os pássaros? É o maligno. Então imagina a pessoa que está no percurso, que ainda está por conhecer a Jesus Cristo, que ouviu falar de Jesus, da sua palavra. A semente foi lançada, é essa semente que está no caminho. Mas ela não estava com o terreno preparado. Essa pessoa, ela ainda estava com, vamos dizer, com uma terra compacta. E ali, quando essa semente cai, as aves vêm, o inimigo vem e rouba aquele pouco que ela tinha, que ela ouviu falar. O nosso inimigo, não se engane, ele é feroz. Aqueles que falam que o nosso inimigo é fraco, que o nosso inimigo, tem muitos que falam, olha, ele não tem poder. Para pensar, ele tem poder. Ele é forte. Quantas coisas ele faz na nossa vida que causa tanto mal? Ele é esperto, ele usa estratégia. Quando você não acredita no seu inimigo, você abre brechas para que ele te ataque nas suas maiores fraquezas. Uma das estratégias do inimigo é convencer a muitos que ele não existe. É uma estratégia que ele tem para poder vencer, para poder te afastar de Deus. É uma estratégia que ele usa. Claro, o nosso Deus, ele é muito mais forte. O nosso Deus, ele é muito mais poderoso.
Mas e aqueles que não estão em Deus? A palavra, por mais que ele tenha um pouco de conhecimento, o inimigo ele é feroz em roubar esse pouco que ele recebeu. Porque ele não quer que essa pessoa ouça a verdade, que essa pessoa seja curada, que ela seja transformada, que ela se posicione. Não, para ele é melhor que ela viva na mentira, que ela viva no engano, que ela não se posicione. Para ele é muito melhor isso. É como se a palavra entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Vocês conhecem alguma pessoa assim? Há quantas pessoas assim nesse mundo? Será que um de nós aqui estamos nessa situação? Será que alguém que está nos assistindo agora está nessa situação? De total frieza, de total desânimo. Imagina como está a cabeça dessa pessoa pensando no próximo ano. Como está a cabeça dessa pessoa? Do pouco que ela recebeu, o diabo roubou dela. Agora, há uma outra situação. Eu vou ler aqui mais para frente e nós vamos acompanhando. Ainda em Mateus capítulo 13, agora nós vamos ler o versículo 20 e 21. Agora, as sementes elas caem em terrenos rochosos, com uma fina camada de terra. E a palavra fala que logo brotou. Brotou rápido. Por quê? Porque tinha uma camada fina de terra. Mas veio o sol e queimaram. Eu vou ler aqui. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Nesse caso, ela ouve a palavra. Nesse caso, a palavra já está crescendo nela. Ela já cresceu. Já teve um desenvolvimento. A pessoa já tem um conhecimento. Ela já ouviu, mas é em terreno rochoso. E aqui, a rocha, essas pedras representam um coração dessa pessoa. Um coração duro. Um coração de pedra. Um coração difícil. Mas mesmo assim, há um crescimento. Ela ouve a palavra. Mas, diante da dificuldade, das perseguições, elas não resistem. Por quê? Porque ela não tem uma raiz forte. Porque ela não tem uma raiz profunda. Então, facilmente ela vai ceder. Facilmente ela vai cair no desânimo. Ah, Senhor, eu já me vi numa situação dessa. Quem já não se viu numa situação dessa? Em que eu tinha um coração endurecido.
em que facilmente eu me desanimava, altos e baixos. Diante da primeira dificuldade, a primeira coisa que eu fazia era abandonar o Senhor. Claro, há uma ação do inimigo contra isso, contra nós. Havia uma ação do inimigo contra mim naquele momento? Sim. Mas porque eu tinha a oportunidade de buscar mais? Tinha. Eu tinha a oportunidade de não insistir com esse coração duro? Eu tinha. Mas eu preferi insistir. E isso me trouxe desânimo. As perseguições vieram. Os problemas vieram. Logo, eu desanimei. Logo, eu cedi. E eu vou falar para vocês. Não foram tempos bons. Não foram tempos bons. Quantos estão passando por esse momento? Eu passei por esse momento. E eu falo, não é bom. Não é bom. E seguindo. Senhor. Temos que ser perseverantes, Pai. Temos que se perseverar no Senhor. Não podemos desistir facilmente. Não podemos abrir mão facilmente. Senhor, não podemos tratar a Tua palavra como se fosse algo descartável, Pai. Não podemos. Senhor, se há alguém com essa intenção, com esse coração, Pai, muda, em nome de Jesus. Persevere, meu irmão, persevere, minha irmã. Não insista num coração de pedra, não insista, não endureça o teu coração, não endureça o teu coração. Não é isso que o Senhor, o seu Pai, tem para você. Não é isso. Não é isso. Vamos continuar aqui. O versículo 22 vai falar sobre as sementes que foram lançadas e caíram sobre os espinhos. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-as infrutíferas. Tornando-as infrutíferas. Eu quero ler aqui para vocês o que significa preocupações. Preocupação é um estado de um espírito ocupado por uma ideia fixa a ponto de prestar atenção a nada mais, a somente aquilo. Aqui a semente ela foi lançada. Ela cresceu. A palavra do Senhor ela foi lançada e ela tem crescido. Mas entre espinhos. E eu não sei você. Em algum momento em que eu tive contato com espinho, eu me furei. E dói. E dói muito. Crescer é bom. Crescer entre espinhos não é nada bom. Não é nada bom. E aqui a palavra fala que esses espinhos são representados por preocupações. Por preocupações e por seduções das riquezas. Então aquilo que tem
E eu acabei de ler. O que é preocupação? É um estado de espírito ocupado por uma ideia fixa a ponto de prestar atenção a nada mais. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. É algo que você coloca, de repente, até mesmo no lugar de Deus. É algo que você começa a pensar, Senhor, é algo que eu coloco até mesmo no lugar do Senhor. Eu falei, Pai, que negócio doido. É algo que eu fico pensando e pensando tanto, que eu esqueço da palavra de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Então nós não vivemos mais a palavra, que muitas vezes fala, filho, não se preocupa. Se a sua preocupação é com o que tem de vestir, não se preocupa. Os lírios, os pássaros, quem veste eles? Eles não se preocupam com o alimento. Sou eu que cuido deles. Eu sou o seu pai. Eu sei do que você precisa. Eu sei do que você mais precisa. Então, quando nós nos posicionamos de uma forma, Senhor, olha, por mais que na minha cabeça eu falo que eu creio em Ti, nas minhas ações, é como se eu não acreditasse. É como se eu vivesse num outro mundo. É um momento que eu estou na igreja, eu literalmente falo, ó, aqui eu creio. Quando eu estou na igreja, é como se eu estivesse em outro mundo. Nesse mundo aqui eu creio. Quando eu saio da porta para fora, é como se fosse um outro mundo, eu não creio mais. Eu prefiro me posicionar e aceitar as preocupações desse mundo do que acreditar nas palavras dele. Mas é difícil, né? Não é fácil. Mas nós temos que exercitar isso. Nós temos que exercitar isso. Porque isso é muito importante. Nós precisamos viver a verdade de Deus para nós. Devemos ocupar a nossa vida, a nossa mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, que é a verdade. E ela é viva e ela é eficaz. Repita comigo. Senhor, hoje eu vou viver as tuas verdades sobre mim. Eu vou lançar sobre o Senhor as minhas preocupações. Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Quantos de nós temos nos preocupado com o que vamos fazer o amanhã, com o nosso trabalho? Quantos têm colocado o trabalho em primeiro lugar? É Deus em primeiro lugar. Quantos têm colocado outras coisas em primeiro lugar? No lugar de Deus? Quantos têm buscado riquezas? Não, eu tenho que trabalhar. Eu fui ensinado desde criança que eu preciso trabalhar e trabalhar e trabalhar, sustentar a minha família e trabalhar. A minha vida é o trabalho. A minha vida é a família. A minha vida são outras coisas. E Deus é por último. Mas não, Deus tem que ser prioridade. Se você não está colocando Deus como prioridade, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Espinhos estão te perfurando. Você tem crescido, até crescido. Você tem ouvido, mas há espinhos te perfurando. E eu estava refletindo sobre essa palavra, espinho. Senhor, o que eu lembro na tua palavra a respeito de espinhos? E o Senhor me falou, lembra
do meu filho que recebeu uma coroa de espinhos? Jesus, quando ele foi entregue, foi preso, ali depois de açoitá-lo, de bater nele, colocaram uma coroa de espinhos nele, vestiram uma capa vermelha nele. E ali os soldados começaram a zombar dele, e começaram a se prostrar. Ei, você não é o rei dos judeus? Você não é o rei desse povo? Mas de uma forma zombando dele. Jesus, ele é o rei. Ele é o rei. Mas ali eu fiquei pensando e eu senti no meu coração, e o Senhor falou comigo, Jesus, ele passou. Você lembra que Jesus passou por provação? Eu falei, lembro. E aquele momento era mais um momento de provação. É como se o inimigo, o diabo, tivesse ali falando para ele: ei, você não é rei. Zombando dele. O diabo ali se aproveitando daquela situação, usando aquelas pessoas que iriam influenciar. Falar para ele, na identidade de Jesus. Você não é ninguém. Você não é rei. Eu zombo de você. E é como se fosse aquele espinho, conforme a dor perfurava a cabeça de Jesus. Cada furo, cada dor, o inimigo falando, você não é, você não é, você não é. Aí eu falei, o que mais, Senhor? Ele falou, é a mesma forma. O inimigo, ele quer trabalhar na identidade dos meus filhos. Na identidade dos meus filhos. Os meus filhos, eles têm problemas de identidade. Eles não sabem quem eles são. Porque o diabo, ele fica perfurando eles com espinho. Porque eles não estão em terra fértil. A semente foi lançada, mas nos espinhos. E cada vez que furam, o inimigo trabalha e mente para eles falando, quem são vocês? Quando eles começam a crescer, o inimigo fala, vocês não são. Quem são vocês? Para acreditarem em Deus, vocês pecaram, vocês erraram. Quem era você antigamente? É o espinho te perfurando. É a mentira vindo. É ele querendo mexer na sua identidade. Quem era você no passado? Quem é você hoje para falar que você é filho de Deus? Quem é você agora para falar que você é merecedor de algo? Ei, são mentiras. São mentiras. Da mesma forma que o diabo agiu no passado, tentando falar para Jesus que ele não tinha uma identidade, que ele não era, pois o diabo sabia quem era Jesus. Ele sabia. Deus sabe quem são vocês. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe quem somos. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ei, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti. E não serão esses espinhos, não serão as mentiras lançadas pelo inimigo
que vão nos desviar dos seus caminhos, que farão com que a gente ceda à vontade dele, entregar os pontos. Você não vai mexer mais na minha identidade, porque hoje a nossa identidade é de Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Ele morreu por nós. Ele morreu e reviveu e ressuscitou por nós. E hoje nós temos vida, e hoje nós somos livres. Glória a Deus, nós somos livres para adorar ao Senhor. Ei, não permita que nada, que as preocupações te afaste, que as riquezas desse mundo te afaste do Senhor. Você que tem vivido uma vida em prol de riquezas, não faça isso. Você será afetado por esses espinhos por muito tempo, até você se posicionar. E agora, já estou terminando. Aquela semente que cai em terra boa. Oh, coisa boa, né? Quando a palavra de Deus cai em terra fértil. Quando o Senhor encontra um coração sedento. Um coração já falando: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Isaías, Jeremias, quantos Paulos, Tiagos, Marias. Ei, Senhor, eu estou aqui. Essa semente, olha, nada vai nos abalar. Não serão pedras, não serão espinhos, não serão nada disso. Se anteriormente eram pessoas que não frutificavam, não davam frutos, pois os espinhos a incomodavam. Agora há frutos, há frutos. Pessoas olharão e verão os frutos. Quem olhar para nós verão os nossos frutos. Ei, nós servimos ao Senhor. E como essas pessoas reconhecerão que nós servimos a um Deus vivo? Através dos nossos frutos. Através dos nossos frutos você pode glorificar ao Senhor, pois nós estamos nesta situação. Amém? Se você não está nessa situação, você tem a oportunidade de estar. Pois o Senhor, Ele quer mexer essa terra. Ele quer mexer essa terra. Ele quer falar: olha, filho, não há mais nenhuma terra compactada. Eu vou arar essa terra. Eu vou preparar essa terra. Essa semente não vai mais cair no meio do caminho. Essa semente não mais cairá entre pedras. Porque você é meu filho. Você, a partir do momento que você decidiu ouvir a minha voz, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvi a sua oração. Eu ouvi dos céus a sua oração. E eu vim em seu favor. Eu vim em seu favor. Porque você decidiu entregar os seus caminhos para mim. Ei, não permita mais que o diabo roube a sua vida. Não permita mais que os anos da sua vida continuem sendo o mesmo. Não permita mais que você viva uma inconstante. Uma vida inconstante.
uma vida de mentiras, uma vida de enganos. Não permita mais. Para de pensar no ano que está por vir. Se você nem mudou o dia de hoje, se você não se posicionar hoje, do que adianta o amanhã? Porque o amanhã será mais um dia de mentira. Será mais um dia em que você será roubado. Será mais um dia, uma rotina louca, que você está tão cansado disso. Ei, o amanhã do Senhor para você é muito especial. O amanhã que Deus tem para você é único. Tem jeito sim. Você não nasceu torto e vai morrer torto, não. Tem jeito sim. Quem falou para você que essa doença, que essa enfermidade na sua vida não tinha jeito? Tem jeito sim. Quem falou para você que a sua família não tinha jeito? Tem jeito sim. Ei, terra fértil. Terra fértil é o que Deus tem para você. É o que Deus tem para mim. É terra fértil. E quem vai cuidar dessa terra é o próprio Deus. É a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé? Vamos colocar em pé? Feche os seus olhos. Senhor, se essa palavra falou com você, se você sentiu que você precisa mudar em alguma coisa, você precisa se posicionar. Deus precisa que você diga o que você quer que Ele faça. Ele não vai invadir, Ele não vai ser mal educado, Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele vai respeitar a sua decisão. Se você, mesmo entendendo toda essa palavra, disser não para Ele, por mais que isso o entristeça, por mais que Ele chore por você, Ele vai te respeitar. Mas saiba que Ele te ama. Jesus, Ele te ama muito. Quando aquela coroa de espinho estava perfurando a sua cabeça, quando Ele estava sendo chicoteado, quando ali Ele estava sendo provado, quando ali o seu rosto, o seu corpo coberto de sangue, palavras de maldição sendo lançadas, mentiras sendo lançadas, Ele lembrava do porquê Ele estava ali. Ele estava ali por nós. Ele estava ali por você. Que mesmo que não acredite nele, Ele estava ali por você. Se você se considera uma pessoa que não acredita em Deus, Ele te ama da mesma forma. Ele te ama da mesma forma. Ele te fala: filho, eu só queria que você me conhecesse. Eu só queria que você me conhecesse para que depois você tomasse a sua decisão. Não diga que você não acredite, se nem sequer você conhece. E muitos falam que acreditam em mim,
mas verdadeiramente não me conhecem. Não me conhecem. Porque na primeira dificuldade, no primeiro vento, na primeira tempestade, eles se afastam de mim. Eles me culpam. Se verdadeiramente eles me conhecessem, eles não agiriam assim. Há muitos filhos que vivem, que até conhecem a minha palavra, mas se comportam de forma que não me agrada. Que vivem e desfrutam das coisas desse mundo. E na minha palavra diz que não devemos viver conforme as coisas desse mundo, pois não pertencemos a esse mundo. Vocês não pertencem a esse mundo. Ei, quem abrirá mão das coisas desse mundo, quem abrirá mão daquilo que mais deseja para me seguir, para me servir, aonde está o seu coração? Onde está o seu coração? Ei, não há necessidade de você só me conhecer no momento de dor. Não há necessidade de você me conhecer no momento de tristeza. Eu sempre estou disponível. Me conheça no dia de alegria. Me busque no dia de paz. Os meus dons estão disponíveis. Viver o sobrenatural de Deus está disponível. Quantas vezes você fala que queria viver o sobrenatural, que queria ser usado por Deus, conforme aquele irmão ou aquela irmã, ou como eles são abençoados e usados por Deus. Está tudo disponível. Está tudo disponível. Ah, se você soubesse o quanto é precioso esse momento entre pai e filho. O quanto é precioso fechar a porta do seu quarto e orar e falar comigo. No momento de intimidade. Eu tenho muito mais para você. A vida sendo espetado por espinhos não é boa. Viva o sobrenatural. Viva o sobrenatural. Você não irá se preocupar com o dia de amanhã. Você não irá se preocupar com o ano novo, com o próximo ano. Pois eu sou Deus. Pois eu sou Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua verdade. Obrigado, Senhor. Tire de nós
tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tire de nós tudo aquilo que entristece a Ti. Arranca, Senhor. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia. Renova as nossas forças, Senhor. Renova as nossas forças. Renova, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.